graça, estudamos por tua palavra que é viva e eficaz. Fala aos nossos corações nessa noite, Senhor. Que a tua santa palavra venha, ó Deus, nos inquietar e nos transformar. Então faz isso por misericórdia e graça. O teu Santo Espírito, ó Deus, venha nos confrontar e nos moldar mediante a forma da tua palavra. É assim, ó Deus, que eu te peço e já te agradeço, no nome de Jesus. Amém. E amém, os irmãos podem sentar. Querido, já faz algumas semanas que nós estamos estudando refletindo sobre a vida de Pedro, sobre a queda de Pedro, degrau após degrau, que o apóstolo submergiu, foi enterrado na queda, e a gente viu que os passos da queda do apóstolo Pedro, segundo é registrado no Evangelho de Lucas, Pedro, até chegar à negação de Jesus Cristo, os seus passos são pavimentados por outros caminhos. O primeiro passo da queda do apóstolo foi quando Jesus Cristo chega para Pedro e disse: Pedro, Satanás me pediu para peneirar a tua vida como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não caia. E aí Pedro chega de forma prepotente, soberba, e aqui é o primeiro passo da queda de Pedro, é a sua arrogância, a sua prepotência. Ele diz: Senhor, eu estou pronto. Eu estou pronto para o que deve vier. Segundo escreveu Mateus, Pedro diz assim: ainda que todos te esqueçam, ainda que todos venham se escandalizar, eu não, eu vou ficar contigo. E se Pedro fosse um bom nordestino, Pedro iria dizer: Senhor, o sangue pode dar na canela, mas eu não vou te deixar. O primeiro passo da queda de Pedro foi esse. O segundo passo da queda de Pedro é no Getsemane, quando o Senhor está em agonia orando, e aí volta para o encontro com seus discípulos e encontra Pedro dormindo. Pedro cai no segundo degrau, num sono, numa dormência, numa indolência impressionante. Mesmo avisado que Satanás tinha pegado, Pedro está dormindo. Terceiro passo da queda de Pedro. Ainda nesse momento é quando o grupo de religiosos, de baderneiros, vão prender a Cristo com paus, com pedra, e aí os apóstolos chegam para eles. Está registrado no capítulo 22 de Lucas. Os 10 discípulos chegam para o Senhor e dizem: Senhor, o que é que a gente vai fazer? Pedro não espera a resposta de Cristo, desembainha a espada e corta a orelha de mal. E aí Pedro cai uma terceira vez por impaciência, porque ele não tem a paciência de esperar na orientação do Senhor. O quarto passo da queda de Pedro é quando Pedro vai caminhando de longe em busca de uma visibilidade de Cristo, e aí Pedro se assenta à roda, Pedro segue Jesus de longe. Isso está registrado para quem quiser acompanhar em Lucas capítulo 22, versículo 54, e a Bíblia diz que Pedro seguia Jesus de longe. O Evangelho de Pedro, aquele que diz está pronto, mas ele não está evidenciando essa prontidão e não anda perto de Jesus, mas longe de Jesus. E aí ele vai tendo sucessivas quedas. Depois ele cai, porque se assenta à roda dos escarnecedores, até que chega no ponto culminante, que é a sua negação, a sua blasfêmia, o seu praguejamento, dizendo: eu não sei de quem vocês estão falando, eu nem sei quem é esse Cristo, eu nunca nem ouvi falar dele. Assim como Pedro teve os passos da queda, Cristo tem os passos da restauração. E é nessa caminhada de restauração que o Senhor está iniciando rumo não apenas à restauração da vida do apóstolo, mas do ministério do apóstolo. E aí nós vimos também que nessa caminhada de restauração de Deus na vida do apóstolo, o primeiro passo da restauração de Pedro está registrado também no livro de Lucas, no capítulo 22, quando Jesus olha para ele de forma penetrante, e a Escritura é clara, que quando Jesus olha para ele
com esse olhar penetrante, com esse olhar fixo, a Bíblia diz que Pedro se arrepende. Pedro se lembra da palavra. O segundo passo da restauração de Pedro, esse também nós já vimos, é o choro de arrependimento. É quando o Senhor olha para ele, a lucidez parece que chega à sua mente, a sobriedade encontra um espaço no seu coração, e a Escritura diz que Pedro chora. Parece que ele chora amargamente e sai dali desesperado. E hoje nós vamos ver os outros passos da restauração do apóstolo feitos pelo Senhor. Lucas capítulo 24, versículo 11. Eu queria convidar vocês a abrirem essa porção da palavra do Senhor. Tais palavras nos pareciam como um delírio e não acreditavam nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, baixando-se, nada mais viu senão lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Terceiro passo da restauração do apóstolo. O primeiro passo é o olhar penetrante do Senhor. O segundo passo é o choro amargo. O terceiro passo da caminhada em restauração, do refrigério da vida do apóstolo, é o impacto do túmulo vazio. As mulheres chegam com uma notícia. A notícia era: a pedra foi removida, a gente estava lá, a gente não viu o corpo de Cristo, só tinha os lençóis, e ainda tinha um homem que dizia: a quem vocês estão procurando? Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Então vocês voltem e avisem, e diga ao apóstolo, e diga aos discípulos e a Pedro, tudo isso que vocês têm visto. O primeiro passo que eu queria ver com os amados hoje é que Pedro começa a ser restaurado, a ser reanimado, a ser levantado quando ele recebe a notícia. A notícia é: ele não está presente, ele ressuscitou. A notícia é: ele venceu a morte. A notícia é a ressurreição. Cristo triunfou, Cristo venceu a morte, Cristo venceu o diabo, Cristo venceu o pecado. E diante dessa notícia, amados, a Bíblia diz que aquele Pedro que está atrofiado, aquele Pedro que está cansado, sem ânimo, sem vigor, ele corre. Ele vai numa carreira. E se fosse lá em Macapanana, a gente ia dizer: ele abriu nas carreiras. Ele abriu nas carreiras e foi até o sepulcro. E quando ele chega lá, ele fica maravilhado. Uma perda de esperança começa a reluzir o seu coração. Uma festa se abre. E aí, amados irmãos, vem agora o segundo passo da restauração de Pedro. Marcos 16, versículo 7. E a Bíblia diz: mas ele, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, lá o vereis, como ele vos disse. O terceiro passo da restauração de Pedro é um recado todo especial. E aqui, quando aquele anjo diz assim: olha, ide, vocês vão anunciar o que eu estou dizendo aqui. Agora vocês vão anunciar aos discípulos e a Pedro. O Senhor convoca Pedro solenemente, de forma nominal. Era suficiente dizer: chama os discípulos, porque Pedro era discípulo. Era suficiente essa convocação. Mas Deus, na sua soberania, percebe que a vida de Pedro está achatada, a humilhação que ele passou. Aquele homem que diz estar pronto, nega, pragueja, humilha, como um covarde, como alguém, aquele que está com vergonha, aquele que está com medo. E aí a Escritura diz: chama Pedro também. Mas é interessante, irmãos, o local. Chama Pedro para onde? A Escritura diz assim: olha,
vai adiante de vós e chama-os para onde? Para Galileia. Por que Galileia? Por que não é Jerusalém, o centro da teologia? Por que não é Jerusalém, o local onde tem o templo, o culto? Por que não é Hebron, a cidade de Davi? Por que não é um monte onde Deus derramou a sua graça e evidenciou? Por que não foi lá na transfiguração? Por que não é no monte onde Deus deu a lei? Por que não é em Siquém? Por que não é Belém? Por que Galileia? Mas aqui já Deus começa a montar a sala de cirurgia para curar Pedro. Galileia, se você acompanha comigo, Marcos 1,16. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos, quem? Simão. Pedro aqui, ó. Viu Simão e André, que lançavam redes ao mar, porque eram pescadores. Sabe o que é que Jesus está dizendo? Chama eles para o começo. Chama eles para a reconstrução. Chama eles para o local que eu os chamei. Eu vou ter uma conversa com eles. Eu vou ter um diálogo com eles. E o melhor lugar de uma restauração é onde a gente começou. Chama eles para Galileia. O que é a Galileia, amados irmãos? A Galileia foi o seminário deles. A Galileia foi quando começou tudo. Se você olhar comigo ainda em Marcos, no capítulo 1, versículo 28, a Bíblia vai dizer: então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Na Galileia, Pedro viu a mensagem poderosa dos lábios de Cristo, e enquanto as multidões vinham de longe para ouvir, foi na Galileia que o apóstolo começou a ver e a perceber os milagres que há muitos se fizeram ali. Foi na Galileia que eles tiveram o ministério prático. Se você olhar comigo no capítulo 3 de Marcos, no versículo de número 7, retirou-se Jesus com os seus discípulos para os lados do mar, seguiam da Galileia uma grande multidão. Se olhar comigo, capítulo 14 de Marcos, versículo 28, a Escritura diz: mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para Galileia. A Galileia é o local do reencontro. Não podia ser Jerusalém. Não poderia ser Hebron. Não poderia ser o Monte Sinai. Não poderia ser o Gerizim. Tinha que ser na Galileia, porque a Galileia que está a promessa. É na Galileia que ele iria lembrar da sua vida ministerial. Porque aqui, amados irmãos, que nós começamos a aprender as lições da Galileia. A restauração passa pelo caminho das descobertas de onde nós caímos. Não é isso que Deus faz lá no Apocalipse, no capítulo 3, quando ele olha para a igreja de Éfeso e diz assim: lembra de onde? Lembra de onde você caiu. Lembra de onde você estava. Lembra onde era a sua Galileia. Queridos irmãos, quem sabe hoje na história da igreja nós temos muitos crentes frios, desmotivados, apáticos, gelados, porque se esqueceram do seu local de origem. O seu coração já não vibra como o salmista quando disse: alegrei quando me disseram. Tem gente que ir para a igreja e não vir para a igreja. Tem gente que vai para a igreja porque foi. A gente precisa lembrar da nossa Galileia. Primeiro passo, o impacto do túmulo vazio. O segundo, um recado especial. O terceiro, uma pergunta cirúrgica. Uma pergunta especial. Capítulo 21, versículo 15. E a Bíblia diz: depois de terem comido,
Perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus. O Senhor agora, amados irmãos, começa a preparar todo um cenário de restauração. Ele começa a montar a mobília da sala de cirurgia. Pedro agora, ele está num local que tem muito a ver com o local da queda. Um grande comentarista bíblico chamado William Hendricks, ele vai dizer que Jesus leva Pedro para Galileia. Na Galileia, ele escolhe um local apropriado, também não é qualquer local, para trazer à memória de Pedro a queda e agora a restauração. Deus quer reeditar a memória de Pedro. Deus quer fazer uma restauração na sua memória, no seu coração e no seu ministério. Perceba comigo, você olhar comigo o capítulo 18 de João, versículo 18, a Bíblia diz: ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acerido um quê? Um braseiro. Perceba isso aqui, irmão, isso aqui é extremamente belo. Pedro está diante de um braseiro, e é no braseiro que Pedro nega. Se você olhar lá em Tiberíades, que é onde Cristo está, onde Cristo manda ele ir para a Galileia é uma região, e aí no capítulo 21, versículo 9, a Bíblia diz: ao saírem em terra, viram ali umas brasas. A origem da palavra é a mesma origem que está no cenário da negação de Pedro. Pedro está diante do pátio do sacerdote, diante de um braseiro e nega, e agora ele está diante de Cristo, mais uma vez diante de um braseiro, porque a origem da palavra grega aqui é a mesma coisa, para que o seu ministério fosse reconstruído no mesmo contexto visual. Os discípulos vieram à peça, o contexto é esse, não pegam nada. Os ditado popular que diz: um dia da caça, outro dia do caçador. Aquele ali é o dia da caça, porque eles vão pescar e não pegam um peixe. Se fosse eu, era a coisa mais fácil do mundo, né? Agora, para pescadores não pegar nenhum peixe, o Senhor está na praia e o Senhor diz: cadê o peixe? Senhor, dia da caça, outro dia do caçador. Hoje não deu peixe não. Hoje o mar não estava peixe. O Senhor disse: lançai as redes do outro lado. Eles voltam, lançam as redes, e a Escritura diz, amados irmãos, no capítulo 21, versículo 6, a Bíblia diz assim: então lhes disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. João disse assim: rapaz, esse negócio não é não. João chega perto de Pedro, quem sabe dá uma cotovelada assim: Simão, isso é o Senhor. Aqui nós vemos dois milagres. O primeiro milagre é de passar um cardume no exato momento que a rede é lançada. E a Bíblia diz que vieram muitos peixes. O primeiro milagre. O segundo milagre que a Escritura diz é que a rede não se rompeu. Diante desses dois milagres, João disse assim, a Escritura diz: aquele a quem ele amava, que é João, disse: é o Senhor. Mas o senso da grandeza de Deus é tão grande que acontece duas coisas. Eles não têm coragem de perguntar, e a Bíblia diz que quando isso ocorre, veja o que é que diz o versículo 7: aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Está perfeito, não é? Ele fez assim: eita, é o Senhor.
protagoniza. E aqui a Escritura diz: é o Senhor. Aí Pedro rapidamente cinge a sua roupa, se veste, porque agora o cenário é montado, ninguém tem coragem de perguntar quem é. E aí, quando chega o versículo 15, o Senhor agora começa a tratar com o seu paciente. Primeira vista é uma pergunta simples. Uma pergunta que não exige grandes respostas. E aqui o Senhor começa a fazer ponte. Um prazer aqui, um prazer aqui. 3 negações lá, 3 perguntas aqui. E aí começa a ter agora os graus de similaridade entre essas questões. Pedro nega 3 vezes, vai dizer que ama Jesus agora 3 vezes. Lá no antigo, na primeira queda, quando Jesus chega solenemente com um duplo amém: em verdade te digo que antes que o galo cante 3 vezes, antes que o galo cante, você vai me negar. Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes, você vai me negar. É interessante que aqui, amados irmãos, a introdução acontece a mesma coisa. Versículo 20, capítulo 21, versículo 18. O duplo amém acontece mais uma vez. Em verdade te digo. Deus está tratando o coração e o ministério do apóstolo Pedro. E aqui vem, amados irmãos, o bisturi. O bisturi começa com uma pergunta: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Mas talvez para a gente não tem sentido, mais para frente. Porque a pergunta é: você me ama mais do que todo mundo? Sabe por que a pergunta é isso? Porque Pedro diz assim: todo mundo vai te deixar. Todo mundo vai te negar. Todos podem se escandalizar. Agora eu não. Jesus chega para ele e diz assim: Pedro, é diferente dos outros. Pedro, tu tem esse grau de diferenciação como tu disse que tu tinha? Detalhe, primeiro detalhe. Segundo detalhe, na língua portuguesa a gente não percebe isso. Mas na língua grega existem 3 palavrinhas para a descrição de amor. Amor ágape, que é o amor de Deus para com a sua igreja. O amor filéu, que é o amor entre irmãos. E o amor eros, que é o amor de mulher para homem. Por isso que vem a palavra grega, vem a palavra erótica. É de amor entre homem e mulher. E essencialmente isso não significa pecado nenhum. Então, Pedro é questionado pelo Senhor. O Senhor diz assim: Pedro, Simão, filho de João, ágape, tu me amas como Deus mais do que os outros? Aí Pedro responde. Pedro não responde ágape. Percebe que Pedro é arrogante, achatado. Pedro responde dizendo: Senhor, deixa eu ver o que diz o texto. Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te filéu. Eu te amo, mas o meu amor não é como o teu amor para mim. Eu te amo, mas eu não te amo como Deus. Eu te amo, mas o meu amor não é essas coisas todas. Eu te amo, mas o meu amor é diferente. E por conta disso eu estou com vergonha. E aí o Senhor faz uma nova pergunta para Pedro. E a segunda pergunta, o bisturi passa mais uma vez no coração do apóstolo. E aí a Escritura diz, versículo logo em seguida, 16: tornou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me agapas, tu me amas como Deus? Sabe o que Jesus está dizendo assim? Deus está dizendo assim: já que tu não me ama diferente dos outros, já que tu reconhece, perceba que a diferença,
Às vezes assim, é tudo uma pergunta só, não é. A primeira pergunta é: tu me ama além dos outros? A segunda pergunta é: deixa os outros de lado, é eu e você, é testa a testa. Você me ama. Agora entre eu e você, esqueça os outros. Esqueça os discípulos. Esqueça que existem outras pessoas. Simão, filho de João, tu me amas. Pedro responde da mesma forma. Eu fiz. Pedro, amados irmãos, ainda está desconfiado. Lembra daquele Pedro apressado de falar? Jesus nem pergunta, ele responde. Jesus nem manda, ele vai. Jesus nem disse que é para ele fazer, ele já fez. Agora esse Pedro é comedido. Agora esse Pedro fala com cuidado. Agora esse Pedro só está falando acionado. Agora esse Pedro só fala debaixo de temor. Agora esse Pedro, para falar, ele bota a roupa, porque ele está diante da santa presença e temível presença do Deus Filho. Aí vem agora a terceira pergunta. Versículo 17. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ter ele dito pela terceira vez: tu me amas. E ele respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Veja o que está acontecendo aqui. Pedro, tu agapau. Pedro disse: Senhor, eu filéu. Pedro, tu agapau, tu me ama como Deus. Pedro disse: Senhor, eu te amo como homem. Eu sou limitado. Agora Jesus faz o contrário. Jesus, ele inclina a dizer: Pedro, tu filéu. Se tu está inseguro de me dizer que ama como Deus, tu tens segurança de que tu me ama como homem. Tu pode dizer isso com convicção. Tu pode dizer isso com certeza. Aí o que é que Pedro faz? Aí ele fica triste. Agora a gente não está dentro do Pedro arrogante. Agora a gente não está dentro do Pedro soberbo. Agora a gente não está dentro do Pedro dizer: pode vir para mim que agora eu dou jeito. Pedro agora, ele está humilhado. É do jeito que Deus quer para o ministério. Pessoas simples, submissas. Quantas vezes o Senhor a gente pede porque a gente acha que sabe mais. Eu não vou ouvir essa mensagem não, porque já ouvi tantas. Vou para a igreja não, para quê? Pregar, mesma coisa toda vez. Quantas bênçãos do Senhor, amados irmãos, a gente perde, porque Deus diz assim: vá para Jerusalém. Por que Jerusalém? Por que Galileia, melhor dizendo? Eu não posso ir para outro lugar também. Por que tem que ser Galileia? E aqui, amados irmãos, aí Pedro se entristece. Agora veja a resposta de Pedro. Pedro diz assim: Senhor, tu sabe, Pedro apela para a divindade de Cristo. Pedro apela para um atributo de Deus chamado onisciência. Senhor, tu sabe. Eu sou fraco, mas tu sabe. Eu te neguei, mas tu sabe. Eu fiz o que não devia, mas tu sabe. Eu pisei onde não era para pisar, mas tu sabe. Eu neguei, mas tu sabe. Eu disse que não te conhecia, mas tu sabe. Eu me assentei na roda dos escarnecedores, mas tu sabes. Tu sabe. Eu esfriei. Tu sabe. E aí vem o quarto passo da restauração de Pedro. Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse: apacenta os meus cordeiros. Versículo 16: pastoreai as minhas ovelhas.
versículo 17. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro agora está sendo comissionado por Cristo para o exercício ministerial. Tu me amas, Pedro? Amo, Senhor. Pode apaixonar. Tu me amas, Pedro? Amo, Senhor. Então pode tomar conta das minhas ovelhas. Vá alimentar minhas ovelhas. Vá tomar conta das minhas ovelhas. Vá pastorear o meu rebanho. Pedro, você está pronto agora, porque você reconhece que não está pronto. Aqui é o segredo do ministério. A gente só está pronto quando a gente sabe que não está. A gente só está pronto para o exercício ministerial quando o coração arrepia, quando tem um calafrio aqui. Chegaram para o doutor Marcos Lorianos, um grande erudito em inglês, e aí disse assim: professor, o que é que eu faço para toda vez que eu vou pregar não dar um frio na barriga? O professor disse: meu filho, começa a se preocupar quando o frio não chegar. Toda vez que você for lá para frente e não tiver frio, alguma coisa está errada, porque você está confiando em você. Friozinho é um sinal. Toda vez, amados irmãos, que você pegar o piano, pegar a bateria, pegar o púlpito da igreja, para fazer a coisa mais ordinária, mais comum, e você já não se arrepia mais, já não tem um calafrio, já não tem uma vontade de desmaiar, já não tem mais um friozinho na barriga, começa a pensar: meu Deus, eu estou confiando demais em mim. Me ajuda, Senhor. E aí, para terminar, o último passo, Atos, capítulo 2. Versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe foi concedido a falar. O último passo da restauração: enchimento. O ministério da nossa vida não pode crescer a parte do Espírito Santo. Deus agora diz: ficar em Jerusalém. Mandei vocês para Galiléia, agora é para ficar em Jerusalém. E não saiam de lá até do alto sejais revestidos de poder. Eu vou restaurar você. Não é só aquele estágio primeiro, não. Eu vou dar o que você nunca teve. Eu vou lhe agraciar com o que você nunca degustou. E aí a gente chega onde nós começamos, capítulo 2, versículo 14 de Atos. Então se levantou Pedro. Quanto tempo fazia que Pedro se levantava? Com os 11, e erguendo a voz, advertiu-lhes nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atendei às minhas palavras. Versículo 39, 37, quando ele termina o sermão, ouvindo eles estas coisas, compungiram-se o coração e pegaram e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? E aqui, amados irmãos, versículo 41, quase 3.000 almas. Pedro, com 2 pregações, em 2, 8.000 almas se converteram. Em 2. Será que ele está sendo agraciado pelo Senhor? Aqui, amados irmãos, são os passos